E a galera do terceiro, beleza? Tá bem com vocês? Pagando aqui que não é de vocês não. De vocês aí tá faltando uma aula aí. Setor A. Setor A. Disco ruim. Aulas 41 e 42. Página 36. Tá? Essa é a nossa última aula do setor A. Tá bom? Vou explicar ela para vocês. Uma aula curtinha, uma aula simples, tá bom? Aí vocês vão fazer os exercícios. Aí na aula ao vivo a gente corrige, tá bom? Aí depois das próximas aulas aí é só revisão para a prova. Tanto na aula ao vivo na próxima, quanto as próximas aulas gravadas, aí é mais revisão para a prova, tá? Como você não tem uma apostila 7 ainda, então já vamos dar uma revisãozinha, que a prova parece que está longe, mas já começa na próxima quinta, né? Tá aí rapidinho, tá faltando uma semana e pouquinho para começar as provas aí, né? Tá? E é rapidinho, gente. Não sei se vocês fizeram o levantamento essa semana, hoje eu dei aula na turma, que eu dou aula para eles de segunda-feira, que é a aula ao vivo. É a segunda e a terceira aula. Na terceira e quarta aula, portanto, dia de prova eu perco com eles, não dou aula ao vivo, né? Nessa sala eu não consigo fazer aula online na semana de prova. Então, tirando as semanas de prova e os feriados, né? Nessa turma eu só tenho 6 segunda-feiras. Então tá pouco, gente, tá perto. Você tira os feriados, tira a semana de prova, não sei o quê. Quando você vê, tem 6, 7 semanas de aula já. Tá bem pouquinho, o negócio tá apertado. Você não vê que tem que correr depois aí, tá? Mas tá 7 a 8 para acabar, tá tranquilo. Tá bom? Vamos lá, tá assim, ó. Estática do ponto material e corpo extenso. Condições de equilíbrio de um corpo material. Vocês têm aí, gente, um lustre, né? Você tem um lustre aí, bem simples, um lustre, certo? Fiação aqui, né, do lustre. Tá? Tá aqui assim. Onde? Qual a condição de equilíbrio para estar parado, gente? A resultante das forças tem que ser zero. Um corpo parado, a soma das forças tem que ser zero. Ou seja, eu tenho aqui a tração desse fio, como eu mostro para vocês, tração, né? Tração 1, tração 2 e tração 3. A força está para cima, está segurando o corpo. Esse aqui o peso está para baixo, né? A soma dos três, a tração 1, a 2 e a 3, tem que ser tudo igual a zero. Então, para o corpo estar parado, gente, é bem simples. O corpo está parado, a resultante das forças que age sobre esse corpo tem que ser nula. A resultante tem que ser igual a zero. Aí mostra para vocês, né? Eu tenho a tração 1, a tração 2 e a tração 3, não importa a ordem, tá? O importante é que a somatória delas tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, toda vez que falar para vocês qual a condição de resistência para o corpo material estar em equilíbrio, a resultante tem que ser zero. E para a resultante ser zero, eu tenho duas situações, lembra? Quando que a resultante é igual a zero? Em duas situações. Que nós somos corpos estar em equilíbrio, né? Ou quando o movimento é retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme não tem variação de velocidade, certo? Lembrando, o que é resultante? Resultante é massa vezes aceleração. Massa todo o corpo tem, então o A tem que ser zero. Se o A for zero, o R é zero. Para o A ser zero, ou ele tem que estar em movimento uniforme, ou seja, não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Ou ele está em repouso. Está parado como o lustre da figura aí para vocês. Então essas são as duas únicas situações onde a minha resultante das forças é igual a zero. Ou o movimento é uniforme, não tem variação de velocidade, então não tem força aplicada, não tem aceleração, acabou ali. Ou ele está em repouso, está parado. Aí não tem velocidade, não tem aceleração, R igual a zero. Certo? Então essa é a situação, a condição de existência para um corpo estar em equilíbrio, tá? Essa ou essa situação, tá bom? Vamos lá. Próximo item, momento de uma força, M. O momento ou torque, alguns livros falam torque, tá? O momento é a mesma coisa. Expressa a capacidade de uma força tem de imprimir uma rotação em outro corpo. Imagine uma barra de comprimento L que pode girar em torno de um ponto O, como mostrado na figura ao lado. Define-se momento de uma força o produto da intensidade da força perpendicular pelo braço do momento. Algebricamente, momento da força é a força vezes o braço. Quem é o braço? O braço é a distância da alavanca, gente. Pensa vocês com uma chave de roda.
vai trocar o pneu de um carro, certo? Vou parar aqui em cima. Vai trocar o pneu de um carro. Aí está lá, está o parafuso aqui, você pegou a chave de roda. Então a chave de roda está aqui, certo? Então você vai encaixar ela e vai aplicar a força, tá bom? Então isso é o momento da força. Quem vai ser o momento da força? A força aplicada vezes o braço. O que é o braço que ele fala aí? É a distância. É a distância entre a força aplicada, entre o encaixe e o apoio, certo? Por isso que a gente fala, quanto mais longe você estiver do apoio, maior é a força aplicada, certo? Tudo bem? Multiplica, o momento multiplica-se, né? Certo? Maior distância. Tá? Então, por isso você vai trocar um pneu de um carro. Quanto maior for sua chave de roda em comprimento, menos força, menos esforço você faz. Certo? Tá bom? Claro, ninguém faz a chave de roda gigante, não que é ruim de carregar no carro, né? Certo? Geralmente o pessoal faz a chave pequena e coloca um prolongador. Você encaixa para poder aplicar uma força maior. Tá bom? Então o momento da força é força vezes distância. Certo? Sistema internacional, a gente sabe que a força é dada em Newton, certo? E esse braço que ele falou, distância, a mesma coisa, eu prefiro que você decore como distância, eu acho mais simples, tá? E a distância é dada em metros. Então, sistema internacional, força em Newton, distância em metro. Portanto, o momento da força é Newton ponto metro. Certo? Aí tá assim para vocês. O sistema internacional, né? Momento da força, Newton ponto metro. Força em Newton, distância em metros. Aqui de vocês está mais ou menos. Eu não coloquei ainda, vamos discutir o sinal agora, tá? Então esse momento da força, ele pode ser positivo ou negativo. Vocês vão falar, professor, mas aprendemos até o terceiro ano que a força não pode ser negativa. A força continua sendo positiva. O sinal da força é para indicar apenas se esse momento vai ser a favor ou contra, se esse momento vai ser horário ou anti-horário, só isso. Lembrando, você vai, como eu falei, é sentido de rotação. Então, o momento da força, você desparafusar alguma coisa, a chave de fenda, tudo que você vai fazer no movimento de rotação, abrir o chuveiro para tomar um banho, sistema de rotação, certo? A não ser que ela for de alavanca, senão caso contrário, sistema de rotação. Então, aplicou a força, momento de rotação, a gente chama de momento da força. Então, é força vezes a distância, vezes esse braço, certo? Tá bom? Vamos lá. Aí tá assim para vocês, com relação aos sinais, né? Tá assim, ó. O momento de uma força pode ser positiva ou negativa, dependendo da rotação que tenta induzir, a rotação que ele tenta produzir, né? Então tá assim, ó. Se a rotação for horária, convém-se atribuir o sinal negativo. Se ela for anti-horária, convém-se atribuir o sinal positivo. Então, gente, horário vai ser negativo, como mostra para vocês a figura, sempre pensando no relógio. Horário vai ser negativo, anti-horário vai ser positivo. Esse é o sentido de rotação, certo? Sentido de rotação, tá bom? Horário e anti-horário. Tudo bem? Certo? Vocês vão falar, o professor, mas não está errado, positivo não tinha que ser horário, não. Quando você vai abrir alguma coisa, eu vou abrir o chuveiro. Vai tomar banho na sua casa, vai abrir o chuveiro para você ver. Você vai girar no sentido anti-horário. Por isso que o anti-horário é positivo, tá bom? Tudo que a gente vai abrir, você vai abrir uma torneira, é sempre sentido anti-horário. Quando você fecha sentido anti-horário. Tanto que, por exemplo, você vai apertar um parafuso, tem muita gente que fica em dúvida, né? Pra cá eu aperto ou pra cá eu... Tem muita gente que tem dúvida, né? Será que eu tô apertando o parafuso ou eu tô soltando? É a mesma ideia, tá, gente? Pensa sempre no chuveiro da sua casa. Vai tomar um banho, tá? Você colocou a mão lá, vai tomar um banho, vai ligar o chuveiro. Você vai girar sempre nesse sentido. Você pode observar você girar nesse sentido, você vai girar no sentido anti-horário. Por isso que o anti-horário é positivo e o horário, no caso, é negativo. Tudo bem? Essa é a ideia. Convencionou-se desde muitos anos atrás, convencionou-se desse jeito por causa das ligações elétricas, das ligações hidráulicas em casa mesmo. Tá bom? Então essa é a ideia. Então o momento da força pode ser positivo ou negativo, dependendo do giro, tá? Se é horário ou anti-horário. Beleza? Fácil aí, né? Tá bom? Vou só anotar para vocês aqui, ó. Certo? Então, ó. Momento da força. Momento da força pode ser positivo ou negativo, tá bom? Não esqueça, tá? Força dada em Newton, distância dada em metros. Portanto, momento da força, Newton ponto metro, certo? Tudo bem? Vamos lá. Condição de equilíbrio de um corpo extenso.
Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, além da resultante das forças sobre ele ser nula, a somatória dos momentos em relação ao polo deve ser igual a zero. Considere o exemplo ao lado em que o peso da barra é considerado nulo. Para garantir o equilíbrio que a barra não gire, tem o momento da força tem que ser igual a zero. Ou seja, pode ter várias forças aplicadas sobre uma barra, mas para ela ficar em equilíbrio, a soma das forças tem que ser zero. Ou seja, a somatória dos momentos da força tem que ser igual a zero. Tá? Então, por mais que você tenha forças aplicadas em um corpo, para que ele mantenha o equilíbrio, a somatória tem que ser igual a zero. Tudo bem? Anotem rapidinho que eu vou passar mais um item para vocês que não tem na apostila e facilita bastante na hora de fazer exercício, tá bom? Vamos lá rapidinho. Vamos lá? Outro item importante que mostra para vocês uma condição de equilíbrio é uma gangorra, né? É o que nós chamamos de alavancas. Como é que funciona a alavanca? Lembra? Tenho aqui um ponto central, aí eu tenho um corpo A aqui e um corpo B aqui. Como é que esse corpo A pode ficar em equilíbrio com o corpo B? De acordo com uma força e sua distância em relação ao centro. Alguns livros trabalham com braço, outro com distância, tá? Então a força, no caso aqui, seria o peso. Seria a força de 1, distância do 1, é igual à força do corpo 2, distância do corpo 2. Nesse caso, a força é igual ao peso. A única força que está aplicando aqui sobre a gangorra aqui é o peso do corpo. Então seria o peso do 1 vezes distância do 1, ou seja, peso de um lado, distância de um lado, é igual ao peso do outro, distância do outro. E acabou a energia elétrica no meio da minha aula. Mas voltou, tá vendo? A minha aula tem de tudo, gente. O celular já caiu, o celular já capotou 3 vezes, e agora acabou a energia no meio da minha aula, mas tudo bem. Mas voltou, ainda bem, né? Então só para vocês verem o que acontece, tá bom? Força 1, distância 1, é igual a força 2, distância 2. Tudo bem? Tá? Essa é a relação matemática que nós temos aí. Então anotem aí essa aqui, gente. Dá para usar o sistema internacional? Pode. Sistema internacional, a força em Newton, a distância em metros. Mas uma dica para vocês, como é uma igualdade, basta estar na mesma unidade de medida. Você pode deixar aqui em massa mesmo, você nem transformar para peso. Depende da pergunta quantos quilos, pode equilibrar um lado com o outro, pode deixar em quilo. Ah, está em centímetro, pode deixar em centímetro. Basta estar na mesma unidade de medida. Como é igualdade, só está na mesma unidade de medida, tudo bem? Tanto a força 1 quanto a força 2, como a distância 1 e a distância 2. Tá ótimo, certo? Não tem necessidade de passar no sistema internacional. Mas se por um acaso o exercício exigir, a força em Newton e a distância sempre em metros. Tudo bem? Vamos lá, copiar rapidinho. Vamos lá? Vamos fazer agora exercício 2. Só um exercício, tá? Página 37. Vou fazer o exercício 2 com vocês, deixar o restante de vocês fazerem, tá bom? Certo? Então, lá, página 37, exercício 2. Tá bom? Tá lá, UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, dá assim, ó.
Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual a 0,01 kg. O sistema encontra-se em equilíbrio, com o fio de sustentação em uma direção perpendicular ao solo. O ímã, ao se aproximar do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera e o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio, com o fio de sustentação formando um ângulo de 45 graus com uma direção inicial. Admitindo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aqui a gente dá 10.ms menos 2. Ele está multiplicando e coloca menos 2. Tem muito autor que faz sempre para confundir mesmo, tá? Porque a pessoa fala, esse menos 2, que unidade que é essa? Ao invés de escrever metros por segundo ao quadrado, ele joga o quadrado para cima e coloca menos 2. Lembra aquele negócio? Você tem a divisão de potência, jogar lá para cima e inverte o sinal. Só isso que ele fez, tá? A magnitude dessa força em newtons é igual a... Eu quero saber quanto vale a força. Vamos lá, aplicada, né? O que eu tenho de dado no exercício? Ele falou que eu tenho um fio, tá? Esse fio estava aqui, paradinho aqui. Aí dá uma força magnética. Uma força aqui. Esticou esse fio para cá. Pode ser para esse lado ou para esse. O importante é que tem que fazer 45 graus, que fala no texto, né? Então vamos supor, se o fio está aqui, ó. Aqui é a tração, certo? A tração do fio está aqui. Certo? Para baixo sempre eu tenho uma força peso. É importante lembrar, gente. Para baixo sempre peso. No fio a força de tração. E se o fio está indo para esse lado, para cá eu tenho uma força chamada de força magnética. É a força que ele quer achar, né, gente? Aqui eu tenho a força magnética. Entenda por quê, gente? Se eu abrir o ângulo para cá, eu vou com a força para cá. Vamos supor que na sala alguém falou assim, eu vou desenhar para lá. Então, beleza. Então o fio parado estava aqui, nessa situação de parado está aqui. Aí se eu colocar um ímã aqui, ele vai virar para cá. Então o fio fica para cá, vai fazer 45 graus, tração fica para cá, o peso para baixo e a força para o lado de lá. Só isso. Só muda o lado do desenho, tá bom? Então a ideia é isso. O difícil desse gente é você desenhar. Desenhou, depois fica fácil. Por quê? Aqui você pode juntar, fechar um triângulo, né? Onde você tem aqui a tração, você tem um peso e eu tenho a força aqui, ó. Tração, peso e força. Tração tá para cima, peso tá para baixo, olha aqui, o peso para baixo, tá aqui, ó, e a força aqui, no caso, para a minha esquerda. E entre a tração e a vertical, que eu coloquei o peso, eu trouxe o peso para cá, certo? Forma um ângulo de 45 graus. Então tá aqui, ó, forma um ângulo de 45 graus, certo? Eu quero achar quanto vale o valor da força. Gente, ó, eu quero achar o valor da força. Olhando no meu triângulo, a força é o cateto oposto, certo? Adjacente ao peso, adjacente ao vizinho, que está do seu lado. Adjacente ao peso, a hipotenusa é a tração. Então eu quero achar o cateto oposto, que é a força. Então dá para usar o cosseno ou a tangente. Dica para vocês, usa a tangente. Por quê? O peso eu consigo achar, o peso é massa vezes gravidade, certo? Então aqui eu vou usar tangente de 45, é igual ao cateto oposto, que é F, sobre cateto adjacente, que é P. Então, quem vai ser F? F vai ser igual tangente de 45 graus vezes o peso. Quem vai ser o F? Tangente de 45 graus vale quanto? Vale 1, né? Tangente de 45 graus vale 1. Que facinho exercício. E quem é o peso? Massa vezes gravidade. Qual é a massa do texto? 0,01. E a gravidade vale 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Que é só andar uma casa com a vírgula, né? Força 0,1 newton, tá bom? Esse é o resultado do exercício. Beleza, galera? Então a força deu 0,1. Tá, esse é o resultado. Pegar a minha água, né? Tá um calor danado hoje. Deixei minha garrafinha na escola, tô usando outra agora. Saudade da minha garrafinha verde. Vamos lá, nós vamos fazer agora, tá? Para finalizar a aula. Acho que vocês entenderam, né, gente? Simples exercício, né? Tá bom? Fazer agora. Exercícios. 1,
3 e 4, certo? Tudo bem? Começa lá na página 37 e 38, tá? Beleza, galera? Fiz com vocês aí, expliquei a aula pra vocês aí, no tópico vocês como é que monta, né? Fiz com vocês exercício 2, tá bom? Então ficou para vocês exercício 1, 3 e 4, beleza? Página 37 e 38. Então façam, que na próxima aula nossa online, nós já corrigimos isso aí, para encerrar aí a apostila e vir só com o exercício de revisão depois. Que vai dar um trabalhinho aí, cair em sistema, tudo. Nossa revisão vai ser bem puxada aí, fica tranquilo. E o setor B também, tá apertado bastante na parte de elétrica. Beleza, galera? Então essa aula é só isso. Até mais, um abração para todos. Fui, até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.